O bullying é algo que está se conceituando ainda, né? É algo recente, então não tem algo exato. Mas normalmente o bullying vem de feroz, não é isso? De ferocidade, essas coisas. E normalmente é quando alguém mais forte, principalmente no ambiente escolar, se aproveita da sua força para estar humilhando, oprimindo, tirando algum tipo de proveito daquele colega mais fraco. E daí tem os diversos tipos de bullying, né? Que tem o cyberbullying, que agora é mais contemporâneo, que no Orkut, essas coisas, as pessoas se reúnem normalmente quando... Acontece muito quando há uma certa rivalidade, que isso é muito comum na adolescência, né? Eu estava vendo outro dia uma menina bonitinha que entrou na escola, os garotos se interessaram, as outras começaram a hostilizar e começaram a passar e-mails e através do Orkut, e daí começaram a difamar. Tem agressão física propriamente dita, tem alguns casos de roubo, alguns casos que se toma o material do mais fraco, dinheiro em alguns casos, enfim, mas o mais comum é humilhação social, humilhação escolar. Estamos aqui no Mackenzie para saber o que o pessoal pensa sobre um tema que vem causando muita polêmica nos últimos tempos, o bullying. O que você pensa sobre o bullying? Eu não acho muito legal, porque pode afetar psicologicamente a pessoa, interfere na criação do indivíduo em si. Você já passou por alguma situação que envolva o bullying? Já sofreu ou já praticou bullying com alguém? Eu já presenciei, né, quando eu tava na 8ª série, um colega de sala, ele meio que surtou, que todo dia ele era zoado, daí ele pegou a cadeira e fingiu que ia atacar um amigo meu, mas não pegou nada. Mas depois ninguém nunca mais falou com ele. Mas você acha que essa zoação na sala, que sempre ocorre, né? Você acha que isso já pode ser considerado bullying? Ou precisa ser uma coisa mais grave, mais direcionada? Não, pode ser considerado sim, que ele era excluído da sala até por causa disso. Todo mundo zoava ele. Era meio complicado a situação. Daí ele mudou de colégio. Tá bom, obrigado. O que vocês pensam sobre o bullying? Eu acho isso injusto, né? Porque não é certo você falar por uma característica de uma pessoa, você julgar ela. Eu acho que é isso, não é? É um preconceito idiota. Ainda mais quando pega e a pessoa fica abalada, entendeu? O que você pensa sobre o bullying? Eu acho uma coisa muito ruim, porque, nossa, sabe, mexe com o emocional da pessoa e é muito ruim. Bom, acho que mexe com o psicológico da pessoa e sempre vai ficar sempre na vida da pessoa. Por mais que passe os anos, a pessoa vai ficar traumatizada. E vocês já praticaram ou sofreram bullying? Não, nunca pratiquei, nem sofri. Nem sabia que existia isso na minha cidade, nem tô sabendo. Não, também não. Obrigado. Eu acho que essa é uma pergunta tão simples de se responder, justamente porque bullying não é algo claramente definido. Então nós poderíamos pensar que quando expõe demasiadamente a vítima e quando essa vítima se mostra claramente afetada por isso, por exemplo, nós observamos alguns adolescentes, adolescente é muito comum ter apelido, mas para alguns adolescentes, alguns apelidos você vê que afeta, porque fala sobre alguma parte do corpo, orelhudo, narizudo, blá, 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 e aquele adolescente eventualmente pode se sentir mal, ou por conta da etnia, ou por conta da origem social, alguma coisa assim. Então, quando tem uma conotação de humilhação e de muita exposição da vítima, a gente poderia estar pensando que é bullying. Você já sofreu bullying? Não, nunca sofri bullying. Eu acho que bullying é uma coisa que todo mundo sobrevive. Eu acho que o pessoal faz muito drama em volta disso. Eu acho que tem gente que não consegue superar, que acaba depois, sei lá, quando fica mais velho, acaba virando
fica meio doido, fica meio psicótico. Mas acho que é uma coisa que todo mundo sobrevive. A gente, todo mundo é zoado um dia na escola, ou zoou alguém um dia, ou depois de velho. Eu acho que é uma coisa que todo mundo sobrevive. Acho que faz muito drama em volta disso. Já praticou? Eu acho que sim, todo mundo já zoou alguém um dia. Eu diria que o adolescente que sofre bullying já é adolescente, ou criança, já é adolescente mais vulnerável. A gente poderia fazer uma analogia, quando você pega um animal que vai caçar, você pega um grupo de leões, eles pegam uma manada de, sei lá, de gnus ou qualquer outro tipo de animal, o que eles vão escolher quando eles vão caçar? Ou são os filhotes, ou são aqueles mais velhos ou feridos. Na verdade, o adolescente que faz o outro sofrer bullying, eu diria que existe um olhar clínico que acontece sem que ele se dê conta, né? Então, na verdade, o adolescente ou a criança mais vulnerável é aquela criança que vai sofrer bullying. Porque a criança que consegue se defender muito provavelmente não vai sofrer menos bullying. Agora, os efeitos que isso pode ter, os efeitos deletérios, são infindáveis. A gente podia pensar desde depressão, a queda da autoestima, de tentativa de suicídio até, alguns casos somáticos, onde a criança começa a ter dores de barriga, dor de cabeça, muita tristeza, quer evitar ir na escola. E até os casos extremos, você pega alguns casos pontuais nos Estados Unidos principalmente, onde crianças se mataram. Eu estava vendo, quando estava estudando material, um adolescente que se matou em sala de aula, meio que para punir os professores e os colegas que faziam isso. E casos como esse recente agora, aquele rapaz de Realengo que matou estudantes numa sala de aula, era um rapaz que sofreu bullying e sofreu humilhações, parece que jogaram ele em lata do lixo, enfim. Isso é um caso extremo. É claro que a gente deve pensar que esse rapaz parece que ele era psicótico, né? Ele tinha mãe psicótica, parece que... eu não tenho muita propriedade, não tenho muita informação para falar do caso, mas parece que ele já tinha um comportamento meio esquizo. E ele caiu numa escola onde as pessoas não eram receptivas, não eram sensíveis, e ninguém tinha um olhar que oferecesse qualquer proteção a ele. Ele ficou completamente exposto e deu no que deu. Então, na verdade, o bullying, a crueldade das pessoas que aplicam bullying se deu por um adolescente já muito vulnerável e, no caso dele, com uma psicopatologia já quase estabelecida. Filho de esquizofrênica, com quadro psicótico aí podendo se instalar, acabou por se instalar, enfim, e deu na enorme tragédia que deu. Você acha que os últimos acontecimentos, por exemplo, o massacre de Realengo, tem alguma relação com o bullying, esse fenômeno? Tem relação, né? Mas que nem você viu, não pode ser justificado. O cara tinha problema mental, ele era esquizofrênico, então... Criança adolescente deixa de ir na escola, né? O isolamento é a maior das fugas. Mesmo porque a criança adolescente que sofre bullying acaba sofrendo uma exclusão do grupo, e por conta disso eles acabam se excluindo também, e o isolamento é a maior das defesas. Chega passando por evitar de ir na escola e talvez evitando o convívio social. Boa pergunta. É difícil a gente dizer, né? O que faz uma pessoa lidar mal com a sua própria agressividade e o que faz uma pessoa ser insensível e cruel com a outra, não respeitar a fragilidade alheia. Essa é uma pergunta difícil a responder. Da mesma maneira que a humanidade se pergunta como é que uma nação como a Alemanha matou 6 milhões de pessoas em câmara de gás. O que faz as pessoas tomarem ações assim? O que a gente pode pensar é que tenha
a força do grupo, né? Ainda mais na adolescência. Então, muitas vezes, um adolescente tem algum líder um pouco mais cruel, os outros vão entrando na dança, e a gente sabe que a infância e a adolescência é uma época de pouco freio para crueldade, para agressividade. Então, a gente poderia... Isso eu acho que é uma resposta meia vaga e meia superficial. Eu talvez poderia ou devesse estar pensando um pouco mais, refletindo um pouco mais, mas o que eu poderia dizer que de imediato é que talvez a força do grupo tenha uma importância aí, no sentido de alavancar todo um grupo a excluir alguns poucos e obviamente algum líder mais carismático, mais forte, mais cruel. As pesquisas a seguir foram retiradas do Instituto Glia, que perguntou a 5.961 crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos em todo o território brasileiro. E as pesquisas informaram que 13,1% dos entrevistados brigam com frequência com outros jovens. Já aqueles que disseram ter feito ou fazem bullying totalizaram 4,1% dos entrevistados. Por outro lado, aqueles que disseram ser vítimas de bullying somam 5,6% dos entrevistados. Esses dois últimos dados apresentaram um fator interessante, uma vez que tanto quem já fez e aqueles que sofreram de bullying disseram ter distúrbios mentais. Outro dado apresentado foi que 23,5% já foram perseguidos ou atormentados por outras crianças. Porém, o bullying não é de exclusividade só de pessoas anônimas. Ele também já esteve presente em pessoas conhecidas mundialmente como a grande estrela da natação, Michael Phelps, disse ter sofrido bullying de seus colegas por ser muito alto, magro, ter orelhas grandes e ser meio desengonçado, isso quando tinha 11 anos. Outro também que já sofreu foi o ex-presidente Bill Clinton, que contou ser o saco de pancadas da sala por ser gordo e desengonçado. Outra estrela só que do cinema que sofreu com bullying foi a vencedora do Oscar de melhor atriz, Kate Winslet, que disse que era chamada de gordinha na escola. E até o atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz ter sofrido bullying na sua adolescência por ter orelhas grandes. Porém, o que podemos perceber é que eles, apesar de terem sofrido com isso na infância, souberam dar a volta por cima e se tornaram pessoas importantes no que fazem. O que eu poderia dizer em relação à Fundação Casa, a população da Fundação Casa e aos adolescentes, crianças, aos jovens que aplicam bullying, é que necessariamente eu acredito que não haja uma relação clara entre eles. Mesmo porque o bullying é aplicado por crianças e adolescentes das mais diversas origens e classes sociais, e não necessariamente crianças que tenham problemas ou conflitos com a justiça. E, por outro lado, para um adolescente ter conflito com a justiça, ele não precisa ter aplicado bullying e nem necessariamente ser cruel. Então, também nós não podemos achar que toda a população que está na FEBEM tem um transtorno de conduta claro. Não dá para se relacionar claramente o bullying com a população que está privada de liberdade. Mesmo porque a inserção desses adolescentes no mundo, o lugar que eles ocupam no mundo, a maneira que o mundo deles se organizam, necessariamente nem sempre é um mundo muito próximo do mundo da escola. A escola é muito pouco frequentada por uma boa parte desses adolescentes. Dos adolescentes que estão em conflito com a lei, o mundo da rua tem regras claras, onde há um acordo tácito, e quando essas regras são quebradas, paga-se o rompimento desse contrato, que é um contrato tácito, um contrato feito, enfim. Não claramente, mas é um contrato estabelecido. Isso não é bullying, isso é rompimento de contrato. É de absoluta crueldade, mas não me parece bullying.